Aí todo mundo. Não é macio. É, eu sei. Só um latido dele lá. Aham, é. Hebreus capítulo 4, versículo 12. 12 ao 13. Quem pode ler? Hebreus 4, do 12 ao 13. O meu meio que eu não. Hebreus capítulo 4. Olha, irmão. Hebreus capítulo 4, 12 ao 13. Isso. Certo. Porque Só um instante, só achar então. Lá mesmo. Valeu. 4. 12 ao 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Agora o 13. Isso. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Pode explicar para nós, irmão? O que você achou? O que a Bíblia está querendo dizer aí, essa passagem? A palavra de Deus ela é poderosa. Poderosa. Isso. Isso. Falar para o novo, Isso. ela é penetrante, né? Isso. Tudo pode passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Todo mundo entendeu? Então essa palavra ela é o quê? Morta e às vezes dá certo. Não, é toda vida. Ela é viva E eficaz. e eficaz. Não tem oscilação, não tem. Eu acho que se tu tomar uma de pirona, tu fica bom da tua fé. Eu acho que se tu fizer isso aqui, talvez dê certo. Vai dar certo? Não. Se existe uma coisa que é eficaz na vida do ser humano, é o quê? A palavra A palavra de Deus. E essa palavra ela tem que ter respeito, tem que ter cuidado com ela. Porque se você pegar essa palavra que você está pegando aqui domingo após domingo, aí você às vezes entende, essa bota no coração, se você não cuidar bem dela, como tem outro provérbio, né? Dá pérolas a quem? Aos povos. E isso é muito delicado. Deus não quer os seus filhos como povos. Mas, infelizmente, existe esse lado da imundícia, da podridão. Onde muitos, até a natureza, ele prefere o quê? A podridão. É o habitat natural dele. Não adianta você pegar pérolas e colocar no pescoço de um animal que vai pisar, vai sujar, vai pegar aquele lamaçal. Então, a palavra de Deus é o que tem poder, verdadeiro, tem um valor. Se a gente só admira, sabe qual é o problema de hoje? A palavra de Deus ficou tão propagada e tão espalhada, de uma certa maneira, que ficou profana. Ficou uma coisa comum. Existem muitas pessoas admiradoras, fãs e observadoras da palavra. Mas praticante. Porque não adianta admirar, não adianta contemplar. Não adianta concordar. Todo mundo concorda, todo mundo acha bonito. Mas a prática. E quando é que você vai colocar em prática? Quando piorar as coisas, porque a gente coloca em prática o quê? Piora tudo. Quando a gente vê que não dá. O momento que você colocar em prática é hoje. A atitude começa de agora. Você está recebendo a palavra hoje. E ela pode, pessoal, ela é viva e o quê? Quando é que ela não é eficaz? a gente não está ouvindo. Isso, a gente não está ouvindo a mesma coisa, praticando, né? A gente não está tratando, não está
trazendo ela para a vida por completo. Porque não vai adiantar de nada você estar aqui domingo à tarde, tendo soninho, né? Um pouco cansado ali, domingo à tarde eu vou pro sono. Escutando, admirando, não vai adiantar de nada, porque se você não colocar isso para a vida de vocês, vai para o inferno, como muitos que nem admira. Aquele que admira a palavra de Deus e não pratica, é a mesma coisa daquele que não acredita e vive de qualquer maneira. Como diz lá em Tiago, né, irmão? Hum. Vamos olhar no espelho e depois ver o registro natural, né? Bem lembrado. Que, né? Até para mim mesmo. Não. Se até para mim mesmo, sobre isso aí, entendeu? Então, irmãos, ó, vamos lá. Não adianta vocês ficarem admirados com a palavra e, poxa, rapaz, que legal. É verdade, mas e aí? Se não praticar, ela é viva e eficaz. E ela pode ficar na sua vida, como ela é na minha, até hoje. Você sabe mesmo, como eu falo sempre. Como é na vida de todos, na vida daquele que busca, que tenta. Não é uma coisa fácil, mas é uma necessidade da palavra de Deus. Então, é essa palavra que pode trazer o quê? Vida, transformação e mudança. Se você for com as suas forças, você não consegue. Você não vai longe. E outra coisa, a palavra fiel, verdadeira, que não é que está saindo aqui da minha garganta. É a que está o quê? Escrita, que está registrada. Se eu falar uma coisa para vocês, por mais bonito que seja, e legal, se não estiver aqui, cuidado comigo, eu posso ser o quê? Um falso? Profeta, um falso médico. Depois você tem o quê? Você está conferindo, tem que estar buscando. É por isso que a gente gosta de estar cuidando que vocês leem, que vocês participem. E gosta dessa palavra. Tá certo? Então eu espero que a palavra de vocês, a palavra que está sendo enxertada em vocês, ela venha dar o quê? Frutos de arrependimento, de transformação e de mudança. Vamos lá, depende de mim. Depende do irmão, depende do irmão aqui, depende do seu vizinho, não, depende de quem? De Deus. E qual é o momento que Deus vai conseguir trabalhar na sua vida? Não vai cair no lugar. Quando você dá um lugar, quando você quer, quando você deixa. Como o irmão bem falou, quando você pega a sua vida, mortifica ela e entrega na mão de quem? De Deus. Você morre. Mas na mão de Deus, essa morte se transforma em quê? Vida. E no diabo, na terra, você vive, aproveitando, brincando. Mas no final de tudo, na soma, vai ser o quê? Morte. Morte eterna. Não tem mais jeito. Não tem mais solução. Então você escolheu estar bem hoje e sofre eternamente, ou carregar a cruz hoje e ter um consolo quê? Eterno. Nos braços do Senhor. Naquele que pode transformar a minha e a sua vida. Relacionado a isso, Hebreus, nós estamos em Hebreus, né? Capítulo 10. Hebreus 10. Hebreus 10, 26. Hebreus 10, 26. Aqui pode ler. Porque necessidade de perseverança para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcançarei as promessas. Isso. Pode continuar. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá, e não tardará. Isso. Continua. Mas o meu justo viverá de fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha só. Deu para entender o que é capaz de estar dizendo? Deu para entender? O que é que tu entendeu daí? O que é que dá para... O que é que dá para absorver daí? O que é que ele está dizendo? Ele está perto de vir já. Isso. O que mais? A porta que abre para Deus. O que mais? Olha só no final. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir não tardará. Mas o justo viverá o quê? Da fé. Beleza? Ele está falando de quem? Ele está falando do pecador? Ele está falando do assassino? Ele está falando do bandido? Não. Ele está falando de quem? De Cristo. Não. Do justo.
E olha que para ser justo é difícil. Ele está falando daquele irmão de verdade, não é aquele irmão caô. Tem irmão caô, por exemplo, né? Né? Só crente na igreja. Irmão Raimundo, né? Irmão Raimundo. Tem Foi que na falar igreja, muito. outro mundo. Hã? Irmão Raimundo foi na igreja, outro mundo. Irmão Raimundo para ele, pô. Tem irmão 6 horas, sabe o que é irmão 6 horas? Né? Tem irmão 6 horas. Na 6 anos começou a orar. Irmão 6 horas é aquele que toda a vida nunca se ajeita, nunca se conserta. Diz assim, irmão, 6 horas por mim, 6 horas por mim, né? Aquele que está sempre pedindo só oração e nunca busca o quê? Uma mudança. Está só assim, irmão, não está bom não, mais 6 horas por mim. Então é aquele que não busca a mudança. Mas, irmão, olha, presta atenção. Ele está falando de quem aqui? Do justo. Esse justo, meu irmão, verdadeiro, fiel, compromissado com as coisas de Deus, ele vive pela fé. Mas se esse justo, de verdade, nós estamos falando dos de verdade, tá certo? Se esse justo recuar, voltar e praticar a mesma coisa, o que está dizendo ali no final? A minha alma não tem Não tem prazer nele. E quem? Ele está falando do pecador? Está falando daquele que nunca quis Deus? Ele está falando do ateu? Ele está falando do devasto, do profano? Não. Ele está falando de quem? Do próprio? justo. Do próprio justo. E não é que Deus ficou de mal, com raiva, não. É porque aquele justo viu as maravilhas, viu o poder, contemplou Deus, mudou de vida, está bem, está na batalha com Deus, mas de repente, por uma coisa ou outra, ele está caminhando, ele começa o quê? A recuar. Retroceder. Então é por isso que Deus nos agrada. É por isso que se você pensa no batismo, se você pensa em transformar de vida, e tem uma convicção no Senhor, pare e calcule o quê? Com quantos tijolos se faz essa casa. Porque Jesus disse, ó, aquele que vai fazer uma casa não calcula para ver o que é que precisa para acabar até o fim, vai ficar com algo do quê? No meio do caminho. E as pessoas vão passar e vão mandar, ó, o bicho disse que estava rico, ia fazer uma mansão e não conseguiu nem terminar a casa. Não é verdade? Aquele que vai para a guerra, para a batalha, não estuda, não analisa quantos tem que guerrear e vai nos peitos só na raça, na coragem, sem calcular, sem ter discernimento, o que é que vai acontecer com ele? Vai o quê? Vai correr. Vai perder lá no campo. Por quê? Porque ele não falou que é o Deus que é a vida de vocês. Ó, Deus não é o Deus de morte. Deus é o Deus de quem? De vivo. Vocês são inteligentes, são capazes. Quando é para ganhar dinheiro, vocês fazem a melhor coisa do mundo, né? Tem estratégia, né? Não dorme, estuda, pesquisa, na verdade, faz um curso, corre, anda. Quando é para ganhar dinheiro, a mente de vocês é bem o quê? É avançar, né? Na verdade, mas por que quando eu passo por diante, parece que a gente fica burro, abestado, né? Deus não quer esse tipo de pessoa. Deus não vai dar para você, para quando você for seguir ele, seguir da maneira correta e verdadeira. Deus não quer ser um guia de jumento. É por isso que ele dá a escolha na sua mão. A decisão é quem? De quem? Sua. Mas aí ele quer que você vá o quê? Pela razão ou pela emoção? Pela razão, porque ele lhe deu a razão. Ele lhe deu o quê? Entendimento. Ele sabe o seu coração. Então nós precisamos de buscar a sabedoria que vem da onde? Do alto. Tiago, usa bem Tiago. O que é que fala em Tiago? Também está em Hebreus, ó. É colado. Se você for olhar no outro livro, já é do lado. Bem coladinho. Tiago, capítulo 3. Versículo 13. Tiago 3, 13. 13. 3, 13. É, capítulo 3, versículo 13. Falei, É, 3, né? é do 13 em diante, até o 18. Quem dentre vós
é sábio e entendido. Mostre pelo seu bom trato as suas obras de mansidão e sabedoria. 14. Mas se tendes amargo inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mitais contra a verdade. Isso. 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então, tá vendo? Nós estamos vendo aqui dois tipos de sabedoria. 16, né? Isso. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. 17. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E o último 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Ah, tá bem. Então, o que é que está dizendo? A sabedoria que vem do alto, como é ela? Como é a sabedoria que vem do alto? Versículo 17. Como é a sabedoria que vem do alto? 17. Ela é primeiramente o quê? Pura. Pura. Existe uma coisa pura. Não é com má intenção. Tem pessoa que pensa que é o bichão, quer ser empresário, vai buscar a igreja com a malícia de depositar muito dinheiro lá e em recompensa ficar o quê? Isso tem pureza nele? Tem não. Tem não. Esperteza. Ele dá pureza. Tem não. Mas Deus, Malícia, ele, né? assim, mas Deus, ele, eu acho que não é a necessidade de pedir. É a necessidade de entender que quando Deus achar que é o momento certo, ele vai mandar. Porque, assim, você pedir riqueza, você pedir condições, riqueza não, mas você pedir condições para fazer uma determinada coisa, que aos olhos de Deus é uma coisa correta, eu creio que Deus faz, porque ele fez. Isso. Eu estou falando essa questão daquele que vai sem pureza, que vai só na segunda etapa, né? Malícia. Na segunda intenção, tá? Intenção, não vai. Se você vai com pureza mesmo, com Não vai na determinação, Deus honestidade, né, faz. irmão? Não vai na honestidade, né? Quando eu cheguei Tá querendo dizer isso, né? Isso. esposa e filho, e eu não tinha condições, eu estava na rua. Estava na rua, né? Aí eu disse a Deus e disse, olha, isso é o seguinte, eu falei desse jeito mesmo. Faz o seguinte, eu não tenho condições de cuidar da família, não. Se o senhor me der uma família para cuidar, me deu condições. Isso. E Deus me deu condições. Pronto. E hoje eu cuido da minha família. Com certeza. Que é uma coisa, quando a gente é por causa da sua família, você pediu coisa normal. Mas você pedir para ter, para possuir, para ter só alto benefício próprio egoísta, é isso aí que é o ponto. Na verdade, às vezes não tem tanta pureza. Se a sua pureza é ter uma família constituída e ser responsável por ela, com certeza que ele vai ajudar a dar o suporte. É Deus. É esse o ponto. Qual o outro ponto da sabedoria que vem do alto, irmãos? Ele é o quê? Passivo. Pacífico. Pai, o que é que ele está querendo dizer com isso? Uma vez eu achei dinheiro, sabe? Eita. Doideira. Então, como é a sabedoria pacífica? O que é a sabedoria pacífica para vocês? Já que vocês têm sabedoria pacífica. Um pacificador. Traga paz, que apazigue, não É. que traga. Porque assim, na realidade a palavra de Deus ela nos confronta, né? É, confronta, Ela ela. nos confronta, mas ela confronta, nós temos que nos confrontar, né? Isso. Confrontar a gente. Então a gente usar a palavra de Deus para confrontar ninguém. Isso é diferente. No Justamente. debate, às vezes aqui no provérbio, agora não parou mais, mas aqui no provérbio de manhãzinha, às vezes tinha um irmão que queria estar açoitando os outros com a palavra, sabe? não. Aí era complicado, Isso é sabe? complicado. Aí eu acho que é totalmente o contrário de ser Isso, pacífico. passivo. Uma sabedoria pacífica. Mas ele é uma sabedoria que acaba quer ser maior do que todo mundo. Quer mostrar ser o dono da razão, né? Mas sabichão. Aí acaba trazendo discórdia, filho. Qual é o outro ponto da sabedoria que vem do alto? Moderado. Isso, moderado, justamente. O que é moderado? O que é uma coisa moderada para você? No tamanho
O tamanho que é para ser. Padrão, né? Padrão. Já... Bom, foi legal, assim. Mas o que é moderado? Mas foi bom. O que é moderado? Como ele falou, É manter a moderado, você a palavra ensinar com calma a pessoa que você entender a moderação, assim, né? Eu já vi de outro Já tem jeito. desse jeito também. mas né? pode dizer, só que é pra nós. Né? Eu já vi de outro jeito. Eu acho que eu vou dar um exemplo de uma palavra que não é moderada. Que usam uma palavra, mas não fazem de uma forma moderada. Uhum. É as igrejas sensacionalistas que tem aí. Isso. Não usem de maneira nenhuma. Nada de moderação. Nada de moderação. Enquanto o sensacionalismo, né, para eles é mais importante. Né? A extravagância. Extravagância, né? Falar alto, para todo mundo ouvir alto demais, né? É uma coisa muito. A extravagância, o excesso, sair do necessário, sair do normal. Tudo isso é falta de quê? De moderação. Eu não sei se é moderado. Você na calma. É tudo na calma. Paciência. Tudo no padrão, tudo na vida. Se Deus deixou um controle, uma vitória, então siga aquilo. Não precisa você querer fazer além para mostrar que está cheio do Espírito Santo, para mostrar que está bem com Deus. São coisas moderadas. Eu não estou lembrado, uma vez o pastor falando aqui, falou, tem uma passagem que ele leu, se eu não estou enganado, se não me falha a memória, que a passagem que diz que nada que tire sua consciência vem de Deus. Uhum. Né? Isso. E às vezes eu vejo, eu cresci na Assembleia de Deus, né? Uhum. Eu me afastei depois de 15, 16 anos no Fortaleza. Mas às vezes, hoje você vê muita igreja aí, o que eu vi é dentro do terreno lá do lado da minha mãe, mano. Não tem moderação nenhuma. Hoje sério mesmo, hoje tem igreja aí que eu vejo a mesma coisa que eu vi no Batida, né, do Verdade. batida dos instrumentos, né? Não. E eles pensam que estão cheios de saber. Doria. Eles pensam que fazem esse tipo de conduta, né? Que estão cheios do Espírito Santo. Eu perguntei o cara, disse, irmão, eu tinha curiosidade de irmão, porque você se sente como você entra no ministério, eu não sei como me lembro de nada. É a mesma coisa, né? Aí eu disse, mas como é que pode a palavra diz que nada que diz sua consciência vem de Deus? Justamente. Como é que ele não estava lembrando de nada, né? Tá errado. Qual o outro ponto da sabedoria que vem do alto? Que fala aqui? Tratável, cheio de Tratável. Tratável. O que é uma coisa tratável? O que é uma coisa tratável? O que é? Tratável. Tratável é tratar a pessoa bem, né? A pessoa Calma. calma, né? Tratável é uma pessoa chega na outra pessoa tratando bem, né? Ensinando a palavra. Comunhão uns com os outros. tratável, acho que esse Tratável com as que ele pessoas, né? fala aqui você usar a palavra para tratar a vida de alguém, tipo, por exemplo, a minha vida, a vida de um monte que foi tratada através da palavra de Deus, né? Isso. Também. Mas o que é tratado? É a questão de você. Tratar uma pessoa bem, né? Saber conversar com a pessoa, né? Ensinar na hora que eu falo da palavra, saber ter calma para ensinar aquela pessoa, para entender a palavra e mudar de vida, né? Através da palavra, né? Vem de tratamento, tratamento. Você está doente, precisa de quê? Tratamento. Já tá Está com dizendo. problema, você precisa de quê? De tratamento. E um tratamento não é um veneno. O veneno é diferente do remédio, tratamento. O veneno você toma e pá, resolve na hora. Quando fala de tratar, no primeiro dia dá certo, no segundo dá. Às vezes depende do tratamento, e tratamento até anos. Muito tempo, mas ainda né? vai dar o que? No tratamento. Então, quando a gente decide amar o próximo e tratar ele, não é fácil. Esse cara dá dor de cabeça, vai dar vontade de desistir, vai dar vontade de agredir ele, de soltar os cachorros dele. Não é verdade? Mas você tem que ser o quê com ele? Tem que ter um tratamento, é difícil. Aqui vocês têm o quê no tratamento? É difícil, mas existe um percurso que se vocês cumprir, obedecer e quiser se tratar de verdade, vai chegar no ponto. Então vocês também têm que estão aprendendo a como tratar aqueles que vão dar dor de cabeça para você no futuro. Porque nós temos que ser o quê com os outros? Tratar. Porque é o mais fácil fazer quando eu cortar dor de cabeça.
é matar, né? Deixar pra lá e resolver o problema e viver livre daquilo. Mas o que nós precisamos fazer? Ter um bom tratamento, um cuidado, dar uma honra, respeitar, tratar os outros de maneira cordial, verdadeira. E tudo isso significa ter o quê? Sabedoria. Que vem da onde? Do alto. Então, essa sabedoria que você temos que buscar. Qual outro ponto depois de tratado? Cheio de misericórdia. Cheio de Cheio de misericórdia. misericórdia. E aí? Cheio de misericórdia. Por que tem que estar cheio? Tem que estar cheio de misericórdia. Ele não está só falando aqui, basta ter misericórdia. Tem que estar cheio. Tá cheio. Porque tem pessoas que tiram nossa paciência, né? Pessoas que, né? Parece que não tem jeito. Pedro tentando acertar, Pedro, não errando muito, mas tentando acertar, ele já foi perguntar para Jesus logo dando a resposta. Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 Não, vezes. mas Pedro dizendo, né? 7. 7 vezes, né? Já ele perguntou, né? Já na resposta, né? Jesus, como sempre, né? Investe tudo e mostra que as coisas lá são superior. Pedro dizendo, Senhor, quantas vezes eu deveria perdoar? 7 vezes? Aí Jesus diz o quê? 70 vezes. 70 vezes 7. Né? É incontável, muitas vezes. Isso no dia, né? No dia. Não, o cara pecar 70 vezes 7 num dia no com dia. você, Então, por isso nós temos que estar cheios de misericórdia. de misericórdia. É difícil. É por isso que vem da onde? Do alto. É por isso que tem que buscar da onde? Do alto. O que mais? O que ele está dizendo depois? De bons frutos. De bons frutos. Pronto, de bom fruto. O que é show de bom fruto? O que é? O que é show de bom fruto? O que é show de bom fruto? Pelas atitudes, né? A pessoa durante o dia, né? Cotidiano, tem que estar, aquela pessoa tem que estar fazendo as coisas de Deus, a humildade. Isso. As coisas de Deus, né? A pessoa vê que a pessoa está Justamente. fazendo a vontade de Deus. Justamente. Bons frutos. O fruto pode ser aquele lá de Gálatas, né? O fruto do Espírito. Isso. E aí é um homem espiritual, né? É amor, bondade, benignidade, domínio próprio, né? Essas coisas aí, é o fruto do Espírito. É o fruto que a gente tem que estar dando. No arrependimento, os primeiros bons frutos que nós damos no arrependimento. Na hora que você quer seguir a Cristo, se batizar, mudar de vida, ser uma nova criatura, nós temos o exemplo de Zaqueu. O exemplo de Zaqueu. Zaqueu diz assim, ó, se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo quantas vezes? 4 vezes. 4 vezes mais. E da minha riqueza, a metade é dos pobres. Então, de tudo que ele tinha, ele renunciou. Isso é fruto de arrependimento. O contrário de não abandonar e não dar nenhum fruto de arrependimento. Qual a história que a gente tem o contrário de Zaqueu? Quem se lembra? Na Bíblia fala. Qual o contrário de Zaqueu? O jovem rico. O jovem rico. Porque ele tinha o interesse, a vontade Ele conhecia Deus, conhecia os mandamentos de Deus, mas não se submeteu. de ter a vida eterna. Exatamente. E quando Jesus se alegrou, era verdade. Ele obedeceu o pai, mãe, é um homem legal. Mas Jesus disse assim, ó, pronto, tá bem pertinho, tu tá lá. Só falta uma coisa. Uma coisa de Rapaz, você acabou. Quantas coisas faltam em mim e você? Eu falta muito. Deve ser uns 100. Quantas coisas faltam em mim e você? Pra mim falta demais. Você nem se eu consigo, mas eu vou tentar, ó. Talvez eu nem seja salvo. Mas eu vou lutar. Amém. Não quero nem saber, eu vou lutar até o fim. Amém. Talvez eu nem sei, mas uma coisa assim, eu vou lutar, me dá uma força, não deixa. Eu não sei se eu vou ser, não, mas eu vou lutar. E quantas coisas faltam em nós? No jovem rico só falta o quê? Uma. Aí o Zal vai, renuncia, pega todos os pobres e me segue. Aí ele não conseguiu dar aquele fruto de arrependimento. Zaqueu deu. E ele declarou, Zaqueu levantou e declarou, e foi verdade. Que Jesus disse o quê quando estava com Zaqueu? Hoje houve salvação nessa casa. E ele disse o quê?
que ele vinha pegar os que estavam o quê? Perdido. Perdidos. Aquele que estava perdido. O jovem rico, sabendo que era verdade o conselho de Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele saiu o quê? Triste. Às vezes o que a gente, Triste ele. a gente está o quê? Cheio de riqueza, cheio de dinheiro, não abandona nada, tem tudo, mas saiu o quê? Triste. O que adianta a vida dessa? Vazio, né? Foi a vida do jovem rico. É. Uma vida cheia de tudo, não abandonou, e mais ficou o quê? Com a tristeza. Então você escolhe, como diz o hino, né? Meu amigo, hoje tudo é escolha, né? Vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser o quê? Muito tarde. Muito tarde. Hoje Cristo quer libertar. Ele aqui diz aqui que lá onde ele mora tem uma mulher lá que é cor de rica. Aí é. Mas só vai esperando de cadeira. O que adianta? Irmão, Você que me gerir. ó, pode ir lá, pode lá. Então o que acontece? Você sair com tudo e sair o quê? Triste. E sair sem o quê? Sem a resposta concreta. Assim, o resultado é a resposta, porque a resposta é Deus. Então não vai o quê? Não adiantar nada. Qual o outro ponto da sabedoria aqui? Bons frutos. Parcialidade. Isso, isso aqui é legal, viu? Isso aqui é legal. Sem o quê? Sem E parcialidade. aí, o que é isso? Sem parcialidade. Agora, quem é, cara? O irmão. Que é sem parcialidade. Sem parcialidade. Ser total. É um irmão. Dela não pode não. Eu posso. Sem paciência. Sem paciência. Sem paciência. E Sem mais? parcialidade, sem paciência. O que é essa pessoa? O que é essa pessoa que é imparcial? Presta atenção. O que é? Sem parcialidade, sem parcialidade. Você tá falando. O que é ser imparcial? Se analisar a situação. Se analisar. O que é ser imparcial? Não, é porque. Paciência, não? Tem paciência, não? Sem parcialidade, Sem parcialidade. Uma pessoa. Vamos lá, que é importante, sem viu? parcialidade é uma Para pessoa você sem... não errar mais. O que é uma pessoa parcial? Eu acho que é que faz a que pensa antes de fazer, né? Não, ele é parcial. Porque eu vou dar um exemplo. Às vezes, ele aqui, dá um exemplo, né? Ele aqui trata ele aqui, que é o diretor, com parcialidade. Ele sempre entende ele sempre, né? Maneira do lado dele, ele faz acepção de pessoa com ele porque ele tem um cargo. Quando ele vai tratar o mesmo assunto com ele aqui, É diferente. é diferente. Ah, eu tô sem parcialidade, com parcialidade com muito outro sem parcialidade. É assim, né? Sem fazer acepção. Sem Ah, fazer tô entendendo opção, agora. Agora eu usou a palavra certa. Peraí. Sem fazer acepção. Pessoa, Às vezes né? você vê uma pessoa aqui com um carro maior, né? Com uma roupa melhor, de um jeito melhor. Às vezes pensa, rapaz, chegou o pastor. Às vezes você está num pé de guerra, numa briga. Aí você está escandalizando o outro. Tá maluco? Quando chega uma pessoa que você acha que é melhor, você muda o vocabulário, muda a voz. Né? Fazer o bem sem olhar. Justamente. Então, sem passar, você nunca ter dois pesos E duas medidas. de uma medida. Isso a gente faz. Trata a pessoa de um jeito E a outra do outro e jeito. dela do outro. Às vezes, no mesmo, Só o que tem. no mesmo pecado, quando é com ele aqui, né? Eu dou só um exemplo, né? Quando é com outra pessoa, a pessoa fica aqui. É aquele negócio, tá na frente da pessoa uma coisa e quando tá com os outros é outra. É a pessoa Sem parcialidade. é ser parcial. Ele é parcial. Ele trata cada um conforme o estado, conforme o poder. Ele dá honra a cada um segundo o poderio, segundo o ego, segundo aquilo que ele pode ter. Ele tem a misericórdia para o outro de uma forma parcial. Não, para esse aqui não tem perdão, não. O papai aqui eu não gosto dele, não. Mas para esse aqui, né, foi a mesma coisa. Mas é diferente, porque ele é legal. Não é você ser o quê? E às vezes, irmão, quando tem essa parcialidade, por detrás, sempre tem um ego nosso. Sempre tem, às vezes, você garantir algum proveito. Por que é que as pessoas mais
Quando é que as pessoas são mais parciais? Com os patrão, com os endinheirados, com os políticos, com aqueles que lhe dão algum benefício. Aquele que não é nada, você acaba pisando, Rejeitando. gritando, destratando, humilhando, desrespeitando, não tendo misericórdia, não tendo perdão. E para outro você acaba o quê? O erro pior, você acaba até elogiando o erro daquela pessoa que ele só errou para fazer uma coisa boa. Não é verdade? É assim que acontece? Então, irmão, nós não podemos ter acepção de pessoas. Nós temos que ver todo mundo igual. Você não pode ter um tratamento comigo que vem aqui todo domingo e que parece ser uma pessoa legal, e entre vocês você está se matando, está respeitando, está fofocando, está falando mal, está botando cruzita pro outro, está com denúncia errada em vez de ajudar. Não é verdade? Não adianta. Não adianta vocês na frente dos coordenadores, do dono, tá aqui se escandalizando, dando glória a Deus, falando do estudo, e quando não tem ninguém, tá só você começa a mudar de coisa, para você estar à frente de outra pessoa. Não adianta isso aí? Não. Quem é que tá vendo tudo isso? Ele quiser prestar conta com ele. Prestar conta com ele. Então, a sabedoria, ela não. É por isso que tá ligado, sabe por quê? Tá ligado com o quê? Tá ligado com o quê? A última coisa que ele fala aqui. Hipocrisia, tá? Né? Porque isso acaba sendo a forma de quê? De hipocrisia. Essa palavra hipócrita, ela significa ator. É você ser hipócrita, você ser o quê? Um ator. Tinha aquela piadinha que o pessoal faz, dava para trabalhar na Globo, né? Porque às vezes a pessoa é um fingido. Na frente na frente das pessoas que tem mais poder, mais uma coisa é uma coisa, por detrás é o quê? É outra. É o verdadeiro o quê? Ator, hipócrita. Então isso não é sabedoria. Isso não... Pode até ser esperto, mas no tempo isso vai acabar tudo. Então, nós temos a palavra, estamos conhecendo, nós temos que buscar esse tipo de sabedoria aqui. Com coisas que você precisa usar onde? No seu dia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A palavra de Deus, o Espírito Santo, ele vai querer ensinar coisas para vocês, não é para vocês botar no dia de domingo o melhor sapato, a melhor calça, a gravata, e tá bem bonitinho no banco da igreja, não. Tem pessoas que pensam que a sabedoria que Deus quer dar para você usar só no dia do culto, na frente dos irmãos, e quando você está aqui de cada público, você fica mais santo ainda. Aí quando você chega em casa, no trabalho, na vizinhança, tudo, com quem está lhe devendo, com quem está lhe maltratando, aí você já esquece daquilo ali. Então a palavra de Deus, ela lhe dá sabedoria para você viver no meio das trevas, no meio das coisas ruins, fora da... Aqui é muito fácil, ó, todo mundo comportadozinho legal. Eu nunca vou chegar aqui botando um som de funk, mandando isso aí, né? Eu nunca vou chegar. Eu sempre vou chegar com a palavra, né? Legalzinho, ou abraçar. Eu nunca vou empurrar aqui vocês na frente dos outros. Então, na frente dos outros, é muito fácil a gente ser santo. Não é verdade? Agora em casa, no trabalho. Aqui é muito fácil eu mostrar essa capa baixa, o irmão de Deus e tal, pega para amar, vai ver com ele, né? Se vocês fossem de mulher, vocês não aceitavam, não, né? Porque ó, meu bichinho aqui, olha, cadeira, ó. Às vezes, aqui é uma olhar dele, ele tem vontade de ir embora de casa. Estão mentindo? Às vezes ele tem vontade de ir embora de casa. Hã? Aí, ó, eu ainda já falou isso? Sim? Mas eu vejo no teu olhar, né? Então, é verdade, porque por que comigo? No momento de chatice, no momento de combate, pegar pesado por dentro de casa, ele que sofre, eu tento ser homem de Deus, mas ele vê o meu erro como vocês não veem. Aqui eu vou toda a vida disfarçar o meu lado o quê? Humano, que eu sou carnal. E aqui é fácil, né? Na frente de vocês, mas vai lá na minha casa. Não estou dizendo que eu vivo debaixo do pecado, aqui é testemunho. Mas aquilo de ser humano que nós temos, que às vezes não tem você mesmo, quem está do seu lado conhece. É por isso que eu tenho que pedir a Deus todo dia essa sabedoria que está vendo aonde? No alto. No alto.
Para que eu venha ser um cristão, não só lá no prédio de uma igreja, no meio de vocês, porque eu preciso que Deus me ajude aonde eu estiver. Eu preciso que Deus me ajude para eu receber o meu pagamento. Quando vocês voltar a trabalhar, voltar para a sociedade, quando vocês pedem dinheiro, pelo menos quando eu pegava o dinheiro na sexta-feira de tarde, meu destino era o churrasquinho. Né? E ficava lá, meu filho. Era 2 de internado. Pegava, eu nem queria, meu filho. Eu já estava com o dia tudo organizado. Papai não soltava nada. Mas quando eu pegava ali que botava no bolso, tchau. Fugiu, meu, e eu, meu plano não era aquilo ali, não. Eu passei a semana toda lá para essa semana, não vou nem pisar no churrasquinho nem nada. Mas quando eu pegava ali as onçazinhas na cela que botava, né? De nada. E quando eu me lembrava que tinha um pouquinho debaixo das cuecas lá em casa, de tocarzinho para comprar lá, as compras no final do ano, tijolo para fazer minha cara, eu voava. Então, infelizmente, irmãos, eu e você estamos inclinados a isso. É por isso que quando a gente tiver a nossa vida, a gente precisa ter sabedoria, não só para o dia do culto, não só quando estiver na frente do pastor, não só quando estiver na frente dos irmãos, você precisa saber direito para onde você estiver o quê? Andando de bem. É essa sabedoria que a gente precisa. Se você for ver aqui, ó, tudo isso aqui é coisa que a gente precisa do dia a dia. No trabalho, em casa, no meio da sociedade. Na igreja, mas irmão, você sabe, não, mano. O irmão pode botar uma hora em você, rapaz. É verdade? Só falta dos irmãos, parece que o negócio não é isso. Mas, irmãos, nós temos o Espírito Santo que nos dá sabedoria. E você pode mudar, eu também posso mudar. Mas qual é a eficácia para mudar a nossa vida? Hebreus capítulo 4. Qual é que vai dar resultado verdadeiro? É a paz. Quanto mais você se aproxima da palavra, mais você se distancia de quem? Do velho mundo, dos prazeres, da vontade. Porque nela você tem o quê? É eficácia. Ela é poderosa para discernir o homem. Ela é confortável de Deus. Quando penetra, ela divide a medula e a alma. Porque ela pensa tudo. Então, que vocês se agarrem, se apeguem que a palavra. Que vocês busquem a sabedoria que vem da onde? Do